Fala, moçada, cara, mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio do... Ah, você não sabe qual que é a série, né? Não sei. Tá, então vamos lá, começar de novo. A série é Papo de Desenvolvedor. Tá. E aí, quando eu falar isso, você fala Papo de Desenvolvedor. Tá. Fala, moçada, cara, primeiro vídeo aqui da série Papo de Desenvolvedor. Essa é uma série onde eu vou juntar com algum amigo meu, com algumas pessoas, e vou conversar sobre algum assunto. Eu sou Igor Sprovieri Eu sou o Conrado Albuquerque. e o assunto de hoje é Como fazer as pessoas gostarem do seu jogo? como fazer as pessoas gostarem do seu jogo. Como é que a gente faz as pessoas gostarem do seu jogo? Cara, eu não sei. Eu tava pensando que você me elucidasse essa dúvida. Não sei. Então, vamos lá, cara. Vamos começar com uma pequena história, tá? Quando eu comecei a fazer meus jogos, tá? Não vou quando eu começar, mas basicamente é o seguinte. Quando eu comecei a fazer meus jogos, uma grande dificuldade que eu tinha era sobre programação, tá? E muitas vezes eu cheguei a desistir por causa disso, fiquei desanimado, fiquei realmente, enfim, até cheguei a não querer mais por causa que eu não sabia programar meus jogos, né? E aí, depois disso, na loja do meu pai, eu achei um livro sobre Excel, né? E nesse livro sobre Excel, falava sobre Excel VBA, então lá eu comecei a aprender a programar. E eu meio que abdiquei dos jogos, né? Eu fui para outra área. Eu falei, vou começar a fazer meus programas e fiz até uma simulação no sistema operacional, né? Só que aí o que acontece? Eu morava em outra cidade, como você morava em outra cidade, né? E aí eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, o meu PC ficou. E aí tudo que eu tinha feito ficou. E aí eu falei, meu Deus, eu sei programar e os meus programas ficaram. Então é a hora de eu fazer meus jogos. Eu falei, é o que faltava, é a peça que faltava. E eu baixei um programa que era Unity e comecei a comecei a mexer nele, né? Comecei a aprender a mexer, eu já sabia programar, então isso facilitou demais. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, esses jogos que eu tô fazendo não são meus, né? Porque eu lembro que um dos jogos que eu tava fazendo, e minha cachorra tá latindo, um dos jogos que eu tava fazendo era um jogo de futebol. Só que eu tava copiando o FIFA. Pode crer. Então, eu olhava e falava, meu, esse jogo aqui não é meu. É uma cópia de um outro jogo. Eu não consigo achar um jogo que seja diferente, um jogo que seja meu mesmo, entendeu? E aí, não é melhor deixar o coisa mais perto de você? Sim. E aí, que eu tive uma sacada. Eu falei, cara, tem uma coisa que as pessoas não podem, não tem como elas copiarem de mim. Elas podem copiar toda a linha de programação, todo o meu raciocínio, podem copiar até como eu faço o jogo. Mas o que elas não copiam é a minha história, é o meu personagem, é o meu cenário. Isso elas não podem copiar. Por exemplo, você não vê o GTA pondo o mapa do Hot Dogs nos jogos dela. Ou você não vê a Ubisoft colocando o Franklin nos jogos dela. Porque não faz sentido. A arte, ela é sua. Você entendeu? Então eu comecei a entender o que, cara, se eu quiser ter algo novo, se eu quiser ter algo diferente, não vai bastar eu só fazer um jogo novo, um jogo diferente. Porque é muito difícil você ter essas ideias. Agora a arte é minha. O personagem é meu, a história é minha. Você entendeu? Eu posso fazer... o mundo inteiro pode começar a fazer jogos de mundo aberto. Mas todos os jogos vão ser diferentes. Por quê? Cada um cresceu um Cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua história. Não dá para um copiar o outro. Você entendeu? Então, quando você começa a expressar a sua arte, literalmente, você começa a ter originalidade nas suas coisas. Porque, por exemplo, qual que é o melhor jogo de
de futebol e qual que é o melhor GTA já feito até hoje? Né, o FIFA, o melhor futebol, o GTA... Não, sim, mas qual dos... O San Andreas, né? Não, mas... o que eu digo assim, qual que é o melhor jogo de futebol? Não é o FIFA, porque ele tem os melhores gráficos. Sim. É o Win Eleven. Ah, sim. Não, o Winning Eleven era foda. Porque ele tinha originalidade, ele tinha jogabilidade, a jogabilidade não era das melhores. Mas ele tinha algo diferente, ele tinha algo de especial. Ele tinha várias funções que hoje em dia você não tem no FIFA, por exemplo. Você tinha como criar seu time. Exatamente. O último Winning Eleven é aquele 2009. E tudo isso era uma coisa... tudo isso trazia originalidade, né? Mas mesmo assim alguém pode copiar. Mas uma coisa que o GTA San Andreas tinha, que nenhum outro GTA, nenhum outro jogo vai copiar, era o mapa e era a história. E era o personagem. Né? Todo mundo se conectou com o personagem. Né? E uma coisa que eu até esqueci de falar, quando você faz cinema, né? Então você vai me ajudar. Numa história, as pessoas se conectam com dificuldades. Sim. Né? Não adianta você fazer um personagem fodão que ganha tudo. Tipo, vou dar um exemplo agora no cinema. A Capitã Marvel, por exemplo. Você vê o filme dela, ela passa por zero dificuldade. A dificuldade dela é tipo de lembrar as coisas, mas tipo, você não se identifica com isso. Você não fala assim, putz, eu não lembro o que eu fazia quando eu era criança. Sim, exatamente. As dificuldades conectam. Sim. Né? Qual que é o herói que a galera mais se identifica, você acha? Acho que é o Homem-Aranha. Sim, porque sabe por quê? Porque... Você assistiu o filme do Homem-Aranha? O cara anda numa motocicleta, ele não consegue a mina que ele quer por um bom tempo, e quando ele consegue, ele tem que abdicar dela, ele tem um emprego merda, o chefe maltrata ele tem que pagar um monte de conta, a tia dele não consegue comprar uma torradeira no banco. Então, porra... Ele tá cheio de dificuldade e as pessoas, elas se identificam com isso. Né? As pessoas se identificam com o. Então, quando você for fazer a sua história, né? Então, primeiro ponto, originalidade. E o que vai trazer originalidade, principalmente no seu jogo, é a sua história, é a parte artística, né? E principalmente porque, cara, você pode até fazer, por exemplo, lá, você tem o... Qual que é o nome do jogo? Eu esqueci. Aquele que os caras pulam de paraquedas e começam a se matar lá no meio. Ah, o Fortnite. Fortnite. Fortnite é um jogo que tem uma jogabilidade diferente. Mas hoje pode, daqui a um ano, qualquer um pode copiar. Agora, Agora, por exemplo, o FIFA, o PES não pode fazer o The Journey. O The Journey é do FIFA, você entendeu? A pessoa não vai deixar de comprar o FIFA. Muitas vezes a pessoa compra o FIFA exatamente por causa do The Journey. Entendeu? Uma sequência de história. Então, voltando agora no que a gente estava falando, a história é um meio de você ter originalidade e ter identidade e ser único. Ser único, exatamente. Ser único. Então, voltando na história, um dos peças-chave para você fazer a história seria você colocar problemas. Não fazer o personagem perfeito, mas, por exemplo, aquele personagem que era meio defeituoso e aí por algum motivo ele conseguiu e mesmo assim consegue, sabe, fazer o seu objetivo, né? Não, sim. E o legal é você ter uma progressão também, assim. Porque seu personagem não pode começar o jogo de um jeito e terminar do mesmo jeito. Ele tem que... Isso é com todo tipo de história, seja quadrinho, livro ou filme. Você tem que começar de um jeito, ele tem que ter um arco. Alguma coisa que justifique e ele passar por essa transformação e o que é essa transformação em si. Assim, que muito da história não é o final, assim, o que é o final. É a jornada, assim. É a jornada. É o começo, meio e fim. Né? Isso. Também você tem... Eu sempre falo... Né, quando eu ensino as pessoas fazendo jogos, que é o seguinte: você tem a introdução, onde você apresenta os personagens mesmo, né? O desenvolvimento, onde esses personagens começam a se encontrar na história, o clímax, que é onde acontecem as maiores ações dos jogos, né? E a conclusão. A conclusão é para fechar, ali onde onde realmente conclui a história, onde tal personagem já morreu, ou depois que esse morreu, o que vai acontecer, né? E uma coisa legal também para você, por exemplo, muita gente pergunta: como é que eu faço uma história no meu jogo onde a pessoa sinta vontade de jogar até o final? Por exemplo, no final,
na conclusão, o que você pode fazer é criar uma antecipação para um próximo episódio. Sim. Você entendeu? Então, por exemplo, você faz uma missão, você deixa uma antecipação para a próxima missão. Aí você deixa uma antecipação para a próxima missão. Né? Você sempre... Isso tem uma explicação científica. Tem uma coisa que chama gatilhos mentais. Gatilhos mentais são coisas que fazem você agir ou prestar atenção. Sim. E um gatilho mental é antecipação. Que muitas séries usam, filmes de trilogia usam. Né? E muita gente fica até puto porque fala, porra, Putz, acabou daquele jeito. acabou desse jeito, vou ter que ver o próximo filme. Acho né? que o melhor Só exemplo recente é o Guerra Infinita, que acaba com a galera, o estalo, a galera morrendo, sumindo Exatamente. metade da população da A pessoa deve ficar puta que acabou assim. Sim. Mas ela vai ver o próximo filme. Tanto que o Exatamente. Ultimato tá batendo todos os recordes de bilheteria. Ela porque vai a galera ver. esperou e foi ver. Exatamente, ela vai ver o próximo filme. Então, você fazer uma missão, deixa um gancho pra próxima, a pessoa vai querer jogar sempre. Ela, pô, eu tenho que estudar pra prova amanhã. Ela vai continuar jogando. É a mesma coisa que acontece com as séries. Né? Ela sempre tem um gancho. Né? Então, essa é uma forma de você fazer uma história que as pessoas joguem do começo até o final. Sim. Né? Não, tem como você fazer uma história finita também, mas aí você tem que ter mais uma... Acho que você tem que ter uma desenvoltura melhor, assim, eu não sei se... Acho que é bom começar com uma história que tem fim, porque eu acho que você... Porque, por você exemplo, pode trabalhar coisas curtas, assim, porque coisas que você faz uma história com... Você pensa já na continuação, pensa em outras coisas, assim, você meio que... Você começa a pensar muito grande pra quem tá começando, você não acha? como assim? Você pensar assim de, vou deixar aqui uma ponta pro próximo, você acha que isso é muito... sim, eu acho que assim, quando alguém tá começando, o principal é ela ser constante antes de ser perfeito. Pra qualquer coisa na vida, tá? É principal que que ela comece a fazer jogos com frequência, seja diariamente, seja semanalmente, para ela começar a desenvolver o próprio cérebro dela. Quando ela faz uma coisa durante os dias, isso gera criatividade, né? E ela começa a ter ideias. Então, eu acho que assim, cara, a primeira história não necessariamente precisa ser a história. Não precisa ser a melhor história. Ela precisa estar feita. É claro, você precisa de um passo a passo, você precisa de instruções. Você precisa entender, por exemplo, como é que filma uma cena, como é que você monta o personagem, isso tudo você precisa saber. Né? Sabendo tudo isso, tendo esse passo a passo, o próximo passo é fazer. Depois que você fizer, a próxima história que você fizer, você vai melhorar. E vamos dizer assim, cada mês você faz uma história. E cada mês você vai melhorando. Você entendeu? Então, é claro, deixar um gancho no final da história ou não vamos dizer assim, é opcional. Mas é importante você deixar o gancho em cada missão. Sim. Você está dizendo deixar o gancho dentro do conjunto. Dentro da missão, não, para a pessoa sempre querer ver a próxima missão. Não, sim. É um negócio mais contido, você está dizendo. Exatamente. Assim, de você esperar a próxima coisa, do que vai acontecer. Tipo, dá um exemplo assim, sei lá, você tem um filme de O Hobbit, por exemplo, você tem a primeira cena lá vem os ogros lá e você fala, putz, termina aquela cena e não acaba o filme. É que nem aquele livro que você lê e depois você acaba um capítulo e quer ler o próximo. Exatamente. Né? Aí, porque você fala, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Entendeu? Aconteceu isso, será que vai acontecer outra coisa? Né? Então, essa é uma forma de você sempre dar continuidade na história, as pessoas jogarem esse jogo por completo. Né? Você acha que se as pessoas tivessem uma dificuldade assim para deixá-las interessadas no jogo, não ser um Dark Souls da vida, mas também não ser aquele, por exemplo, um jogo no FIFA que você faz 3-0 e você desiste do jogo de tão fácil. Você faz 3-0 e toma 4, né? Que seja isso, mas que a pessoa não pare de... como é que fala? Dá 30 chutes, faz um gol, o cara chuta 2, faz 2 gols. É complicado. Mas tá. O que você quis dizer, então... Tá, em relação, por exemplo, à história. A gente falou que na história é bom você colocar dificuldade, né?
Uma outra forma, então, das pessoas gostarem do seu jogo, que você falou em relação à nossa pergunta, então, seria realmente deixar o jogo difícil mesmo, né? Como se fosse um desafio pro cara jogar, né? Por exemplo, aquela última missão do Mario que todo mundo quer e não consegue, fica uma semana pra... Eu acho que isso prende também o jogador, né? Não é aquele jogo fácil que só segue uma história e tipo... E eu acho que assim, não toda missão precisa ser a impossível, mas precisa daquela missão que falta o jogador conseguir, porque eu vejo que falta muito isso, é a diferença dos jogos de PlayStation 2 para os jogos atuais, né? Aquela missão que, cara, entendeu? Não consigo e eu vou conseguir, isso prende. Isso você vê que, cara, antigamente as pessoas juntavam com os amigos e ficavam o fim de semana inteiro tentando fazer essas missões. E hoje você vê um GTA, que é até um jogo excelente, mas que você faz as missões tranquilamente, né? Então, acho que é bom você colocar essas missões de dificuldade, mas não precisam ser muitas, né? Senão o jogador... Senão a pessoa desiste. Vai desistir, porque fala, pô, isso aqui é impossível de jogar também, né? A pessoa consegue, é a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Você quer subir uma montanha, aí você dá toda a sua energia, quando você chega lá em cima, você tem que subir outra montanha. Aí você não tem mais energia. Sim. Acabou a sua energia. Entendeu? Então, depende aí da sua história. Você pode pôr essa missão no clímax ou no final, pode ser a última missão. Sim. Mas ela não pode ser uma coisa que gaste tanto o jogador a ponto dele não querer jogar mais. Sim. Né? Então, acho que assim... bom, mais alguma pergunta? Não, isso que você estava falando, assim, só acrescentando agora. Às vezes é legal aliar essa missão de dificuldade com um momento de maior dificuldade do personagem. Não precisa nem ser o clímax, assim, que o clímax não é necessariamente isso, assim, dependendo da abordagem que você pega. Mas você fazer o momento que ele se... Podia ser essa parte que faz a transformação mesmo, assim, que ele se torna o que ele vai ser... Que você pega muitas histórias que são isso, do Escolhido, acho que tem uns 30 filmes que tem o Escolhido, tem o Mago Velho que explica pra ele o que ele tá acabando de entrar, e o vilão preto que todo mundo quer derrotar, né? Sim. E aí você faz isso, tipo, na hora que ele descobre o propósito dele, acho que é uma coisa legal de você botar, assim, aliar essa fase de dificuldade com essa fase de dificuldade do personagem. Seria legal. Agora, uma coisa que eu pensei e lembrei, né? No meu treinamento, eu ensino a pessoa a criar muitos modelos de história. E o principal deles, que eu acredito que seja, é o Jornada do Herói. Jornada do Herói. Então, quero que você fale um pouquinho da Jornada do Herói. Cara, a Jornada do Herói é uma coisa, assim, absurda. Foi desenvolvido por um estudioso chamado Joseph Campbell, que ele era um estudioso de mitos, assim, mitos gregos, mitos nórdicos, mitos de todas as partes do mundo. Mas principalmente os mitos gregos, que são a base para todas as histórias que a gente tem hoje em dia praticamente. Todos os conflitos. Mano, os caras têm até a história de cara que fura o zóio do pai e pega a mãe e depois se mata e literalmente fura o próprio olho de raiva, entendeu? Tanto que a expressão fura zóio vem disso. Não sabia. Mas, tá. Então, falando um pouco da Jornada do Herói. Me fala um pouco, então, você tem um personagem, né? Você tem um personagem que normalmente é um jovem, pode ser um homem ou mulher. É uma pessoa normal, leiga comum, no que a gente... que seria bem a questão do Homem-Aranha. Sim. Cara, acho que o melhor exemplo de se abordar a Jornada do Herói seriam 3 filmes ou 3 obras. Matrix, Star Wars e Senhor dos Anéis. Sim. Porque eles têm uma fórmula básica, assim, que dá pra ser... Até os arquétipos de personagens são os mesmos, assim. Sim, mas, por exemplo, o que eu sempre falo? Na Jornada do Herói é o seguinte, cara... você tem aquela pessoa que... é uma pessoa comum e tal, né? O melhor exemplo seria aquela pessoa que saiu do nada e depois conseguiu tudo, né? Mas aí, e aí vai depender um pouco do que você quer para sua história, né? Mas basicamente é o seguinte, você tem aquela pessoa que depois ela começa numa jornada em busca de alguma coisa, descobre coisas que ela não sabia antes, e no final, depois, ela quer ensinar os outros sobre
aquilo. Sobre aquilo. Né? Então, isso é o que eu falo da jornada do herói. Assim, dá pra você abranger várias coisas assim, na jornada do herói. Assim, um dos maiores assim, da jornada do herói é que você tem uma figura que te apresenta a um mundo desconhecido. Assim. E o mundo não significa literalmente um planeta ou uma realidade que você não conhece. Pode ser qualquer coisa, um mundo de... Sim. Assim, você tem, por exemplo, sei lá, pegar o Star Wars, por exemplo. Você chega lá, o velho, o Obi-Wan Kenobi, a figura normalmente é sempre um velhão. Chega um cara de capuz, um velho. Chega pra uma criança e fala, nossa, vou te apresentar uma coisa que você não conhece. Não é o tio do metrô. O palhaço com pirulito, assim, né? Aí é... Você entendeu? Tipo palhaço com pirulito. Sim, mas ele te apresenta uma coisa que você desconhece. E isso, assim, gera muito parte do interesse, porque é uma pessoa totalmente leiga no que ela tá vendo. Sim. E você, junto com o personagem, começa a descobrir coisas sobre aquele mundo. Então, isso é uma das melhores formas de você conectar o espectador, ou o jogador, no caso do game, com o que você tá apresentando. Porque ele se sente o personagem, conhecendo tudo aquilo junto com ele. Então, vocês aprendem juntos sobre aquilo. Entendi. Que você tá conhecendo. Você coloca, por exemplo, a pessoa tá numa jornada, ela quer alguma coisa, vamos dizer assim, por alguma razão ela quer alguma coisa, né? Só que aí, às vezes ela vai atrás, ou às vezes ela se sente perdida, e alguma coisa impede ela. Sim. Alguma coisa, tem alguma dificuldade, alguma coisa que ela não consegue resolver, né? Por exemplo, tá acabando a bateria. Sempre tá caindo. Mas enfim, que a gente estava falando. Então, aí a pessoa não consegue e depois aparece alguém que fala, não, ó, é esse o caminho, né? Seria um mentor para ela. Seria muito, por exemplo, a minha história é um pouco da jornada do herói. Eu uso... porque, por exemplo, eu queria fazer jogos, eu tinha esse sonho, mas eu não sabia como. Era um caminho muito complexo para mim, principalmente que eu tinha 12 anos de idade. Então, como uma criança, né? Mas, por exemplo, eu era uma criança, eu queria fazer meus jogos. Eu vi uma oportunidade de, no futuro, viver uma profissão que eu sempre gostava. Eu falava, eu vou viver fazendo os meus jogos, eu vou jogar videogame todo dia, e vai ser muito louco, e enfim. E quando eu entrei nessa jornada, que foi pesquisando no Google, que eu não tinha outro caminho, ninguém sabia nada disso, eu comecei a ficar perdido. Porque é um caminho muito mais obscuro do que eu imaginava, né? E uma hora eu cheguei até a desistir. E você viu que o que eu pensei que pra mim era a solução era programar. Sim. Né? Uma hora eu descobri como é que programava. E aí eu falei, não, vou fazer meus jogos. Então, talvez aquele livro que me ensinou a programar seria como se fosse o meu mentor. Sim. Né? E foi aí que essa seria então a minha jornada, né? Seria um exemplo. E a pessoa colocar isso no jogo dela, então seria uma pessoa que quer alguma coisa, só que ao invés dela ir atrás e conseguir aquilo, tem uma barreira no meio que impede ela. E aí depois chega alguma coisa ajudar ela, não necessariamente o mentor. Sim. Mas, por exemplo, ela pode descobrir por conta própria, né? E aí, depois disso, ela começa a aprender sobre. Começa a errar, começa até a melhorar como pessoa mesmo, né? E aí, depois que ela fala, não, descobri, aí ela quer ensinar os outros. Sim. Né? Que foi exatamente o que eu pensei no começo do ano passado. Falei, descobri como é que faço os jogos, como é que eu me torno desenvolvedor de jogos. Vou ensinar pessoas a se tornarem desenvolvedores de jogos. E eu descobri essa oportunidade num evento de empreendedorismo digital, né? Então, a jornada do herói é um dos modelos de história, e eu acredito que um principal modelo de história para você colocar nos seus jogos, tanto em filmes, né? E aqui a gente vai começar a falar então das semelhanças de filmes e jogos, né? Porque muita gente, quando vai fazer um jogo, ela pensa tanto na programação e tal, mas tem a parte do filme também. Tem a parte de você fazer uma boa história, um personagem que conecta, né? E falando um pouco então da parte de filmagem. Tá. O que você acredita
que coincide muito. Por exemplo, você fazer uma cena de uma cutscene e filmar a gente como a gente tá filmando aqui. Sim, Cara, eu acho que, assim, você fazer uma cutscene é um elemento, assim, dos jogos que ajuda muito, assim, porque se o jogo fosse literalmente você só jogar, e, assim, é muito difícil você usar a jogabilidade para desenvolver muito a Sim, história. porque a cutscene ela te dá direção, né? Sim, você pode mudar o foco, fazer várias coisas, entendeu? Por Você exemplo, depender só da jogabilidade para mudar totalmente o foco da história é uma coisa muito difícil. é porque a história em si ela depende ela depende mais do cara que tá criando do cara que tá jogando, Sim. né? Porque se você quiser fazer uma história que o cara faz a própria história, você faz um jogo de mundo aberto e deixa o cara jogando. Exatamente. Lá, né? Então a história é exatamente para ela ter essa conexão entre o cara realmente ter uma liberdade de fazer o que quiser e ter um direcionamento na história. Realmente a ideia de você construir uma história assim não seria o cara ter liberdade para fazer a sua pessoa, mas seria ele entrar na história, você entendeu? E aí você entra tanto na história fazendo as missões como uma cutscenes para dar direção, né? Mas falando assim da parte de filmagem, por exemplo, isso eu explico muito bem detalhado no meu treinamento, porque quando eu aprendi essa parte técnica, eu comecei a fazer meus roteiros e comecei a estudar muito cinema também, né? Por isso que eu chamei você, porque você faz cinema, então você manja. Então, por exemplo, eu falo que, cara, você precisa saber o que é plano, Sim. o que é, qual a posição das câmeras, você precisa saber. Por exemplo, a gente está conversando aqui, né? Nos jogos não tem esse problema, porque a câmera é invisível. Mas, por exemplo, uma câmera não pode aparecer na cena. Sim, no microfone, né? E, enfim, essas coisas, o que você acha que disso pode ajudar para o cara fazer um jogo? Cara, que você fazer uma filmagem, você tem que pensar em duas coisas, né? Que é o que você quer mostrar e o que você quer esconder. Então, assim, isso diz muito, assim. Se você filma só o rosto da pessoa, você está ignorando o resto do corpo dela e quer focar na reação que ela tem, o rosto dela ou o que ela está dizendo, não sei. Se você está focando, sei lá, eu estou focando em você enquanto eu falo, ele não está interessado no que eu estou falando, ele está interessado no que você está entendendo do que eu estou falando, como você está reagindo. Entendi. Então, muito é você criar essa atmosfera, assim, você entender o que você quer. O que você quer mostrar pra cena. Sim, e como você quer que as pessoas reajam. Porque, às vezes, por exemplo, acho que falta uma coisa que é de hoje em dia, assim, de todas as obras, assim, é que falta sutileza nas pessoas. Uhum. Assim, tem um filme muito antigo, mas muito bom, que chama M, o Vampiro de Düsseldorf, que é de um cara que fez Metrópolis, que é esqueci o nome dele agora. Mas é cara, Fritz Lang. O cara é foda. Ele faz uma cena de uma criança sendo assassinada por esse vampiro. Só que ele não mostra a criança morrendo e jorrando sangue, o cara agarrando ela. Ele mostra a criança andando, segurando um balão ou um brinquedinho. Depois ele corta e mostra o brinquedinho caindo. Você entende que a criança morreu naquele momento. Entendi. Hoje em dia a pessoa mostraria a criança arregaçada. Então é assim, às vezes você pode usar isso para criar outro tipo de reações. Você criar, meu Deus, aquele asco na criança sendo morta e jorrando sangue, ou aquela espetacularização. Espetacularização da violência e fazer isso tipo uma forma de crítica ou whatever, o que você quiser. Entendi. Mas tem que entender o que você quer mostrar e o que você quer que as pessoas sintam. Então a câmera e o jeito que você, sei lá, na cutscene, o que você está filmando, entre aspas, e o que você está mostrando é muito importante. Tá, agora a gente falou de originalidade, falou da história, de você criar uma dificuldade no jogo para se identificar. Falou também de como o cinema se relaciona com isso, que você entender um pouco para poder fazer um jogo que seja uma experiência. E a ideia seria então desse vídeo, como fazer as pessoas gostarem do seu jogo, é você dar originalidade a ela, né? Como a gente faz isso? Criando uma boa história, é o melhor jeito. Claro, se criar um jogo totalmente diferente, vai te dar originalidade? Vai. Mas depois de 2 anos alguém vai copiar esse jogo. Ou até você ter essa ideia vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Porque a arte ela está dentro de você, só precisa expressar a sua arte, né? E para você expressar a sua arte, acredito que contando uma boa história é uma ótima forma, né? Por isso que a gente está falando aqui de cinema, e eu trouxe um estudante de cinema para isso, para falar disso, porque
manja muito, né? E então acredito que, cara, você contar uma boa história e usar muito elementos do cinema ajudam, né? Foi isso que a gente tomou. Agora, bom, acredito que para finalizar, senão a gente vai encher muito a linguiça, né? Que eu acredito que a gente já falou bastante coisa. Mais alguma pergunta? Cara, queria te perguntar assim sobre as cutscenes, sabe? Porque você vai ver um jogo, tem obviamente uma diferença de quando você está jogando e quando você está numa cutscene, assim. Como que você faz uma cutscene para criar esse ambiente e não ficar... Tem jogos que a cutscene não é igual à engine do jogo. Como é que funciona isso? Tá, assim, a cutscene você faz igual você faz o jogo. Não muda, tá? O que você pode fazer... Tem duas formas de fazer cutscene. Ou você simula a cutscene. Você programa, por exemplo, câmera tal vai se mover e tal, você próprio programa. E roda isso na hora de fazer o jogo. Ou você pega um super PC, boladão, programa a cutscene, né? E aí você grava o que está sendo mostrado. Entendeu? Entendi. Por isso que muitas vezes a cutscene é muito melhor do que o gráfico do jogo. Porque eles fazem a cutscene num PC boladão, PC danado, né? E aí ele roda os melhores gráficos do mundo, e aí ele só captam o que está vindo na tela do som. E aí na hora de você fazer o jogo, você só reproduz o filme. Você entendeu? Você não reproduz a cutscene em si. Então a ideia, é claro, esse processo é muito complexo, porque você tem que ter todo um roteiro por trás, né? Eu sempre falo 3 tipos de roteiro: o roteiro de missão, o roteiro da história e o roteiro da cena. Então são vários roteiros que você tem que fazer, e é uma coisa muito complexa. Para você saber isso, você tem que entender cinema, você tem que entender modelo de história. Então é uma coisa que não teria como explicar aqui. Mas a ideia é essa: você montar um roteiro, né? E a partir desse roteiro, você faz a cutscene dessas duas formas. Ou você roda no próprio jogo, né? Ou você filma em algum PC melhor que o seu, né? Por exemplo, você vai fazer um jogo para celular, talvez a cutscene não rode tão bem. Então você filma a cutscene lá no PC e só mostra o vídeo, porque o vídeo é vídeo, né? Puxa a última pergunta. Ia ser legal você falar mais alguma coisa, sei lá, pra puxar. Puxa a última pergunta logo. Tá. Filha da puta. Cara, e por exemplo, assim, pelo fato do cinema e dos games ter essa semelhança, assim, deles serem produtos audiovisuais, que é você aliar o visual, o que você está vendo, com o que você está ouvindo. O que você acha dessa importância do som no jogo? Para criar atmosfera, para whatever. Cara, eu acredito que assim, né? Qual que é o primeiro passo para você fazer um bom vídeo? É você ter a melhor câmera, é você ter o melhor... É você ter o melhor estúdio? Não necessariamente. A gente tá com uma câmera de PC aqui. Por que as pessoas veem meu vídeo? Se não estiver vendo, aí Tá a coisa Aí fica... Mas por que as pessoas gostam do meu vídeo? Aí, claro, eu tô sempre melhorando. É porque o áudio tá bom. É claro, isso aqui é uma gambiarra, é um suporte de microfone, que o microfone não tá funcionando e travou o vídeo aqui, mas agora voltou. O fone não tem microfone, então eu peguei o fone de celular, coloquei aqui, tal, só que eu coloquei de um jeito que, cara, o áudio fica bom, dá pra entender o áudio, né? Então eu acredito que assim, cara, o áudio ele é importante pra colocar a pessoa dentro do jogo e para principalmente como é que fala? Intensificar como é que fala? As emoções dela. Por exemplo, você vê uma cena de terror, né? Com aquela música. Dan, 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 dan. É diferente você ver uma cena de terror sem música. Porque aquela cena, a música te deu suspense, a música te faz o drama, entendeu? Isso tudo você mexe com as emoções. Você quer, por exemplo, montar uma parte do jogo que, então, cara, que por exemplo você quer intensificar um suspense. Então você pode colocar uma música
lá dentro. É uma música que tem que seguir isso. Né? E no próprio cinema eles fazem muito isso. Né? As músicas são muito importantes. Né? Não dá pra você fazer um vídeo onde não tem música. Um filme onde tem música, né, no caso. Então, e principalmente, então, a parte de dublagem também. Né? Você fala, pô, eu tô começando, como é que eu vou dublar? Feito é melhor, é o que perfeito. Vai no banheiro, crava Não, pega os seus amigos. Fala, cara, faz a cutscene lá, depois que ela estiver pronta, você mostra pro cara e ele vai dublando, né? E toda a tonificação da voz, ela faz diferença também, né? Por exemplo, seria a diferença falar, ô caralho, você falar, caralho! Você entendeu? Seria diferente, não dá pro personagem imitar, caralho! E o dublador, ô caralho. Você entendeu? Então o ator tem que entrar na cena, né? Mas não precisamente. O contador parece que para. Oh meu Deus, tá difícil. Eu acho que ele tá carregando aos poucos, ele tá descarregando aos poucos. Então, eu até perdi o que eu tô falando. Então assim, o ator não precisaria ser um ator profissional. Ele precisa ao máximo entrar no jogo. Então, cara, chama os seus amigos. Seus amigos dublam o jogo pra você, não tem problema. Entendeu? Feito é melhor que perfeito. Com o tempo você vai melhorando. Né? Mas uma coisa que você tá me olhando aí. Não, cara, achei que você ia falar mais alguma coisa, desculpa aí. Cara agressivo, você vê bom, como que ele é fora do canal aí, seu. O cara me difamando aqui. Bom, acho que é isso então, tá? A ideia de você ter originalidade, isso é importantíssimo para você fazer um jogo, tá? É claro, você ter a originalidade na hora de... o jogo te traz originalidade, a história e tudo mais, mas é sempre importante você buscar essa originalidade, né? E é claro, existem processos que te trazem criatividade, te trazem originalidade naturalmente. Porque, por exemplo, se eu te der o cara vai começar a cozinhar, eu te dou uma receita, te dou outra receita, te dou outra receita, uma hora você vai começar a fazer suas próprias receitas, você entendeu? Agora, é claro, se eu te der as receitas certas, você vai mais rápido do que a pessoa pegar a receita aleatoriamente, entendeu? Então, essa seria a diferença de você ter um passo a passo e você tentar buscar, não sei o que e tudo mais, e você, quando você começa a fazer jogos, quando isso começa a fazer parte do seu dia a dia, você começa a ter ideias. Então, se você tiver uma excelente ideia de um jogo, ao mesmo tempo que você tem uma excelente história, fechou, as pessoas gostam do seu jogo. Né? E um bom áudio, claro, as pessoas ouvirem o que você está falando. De resto, não precisa ter os melhores gráficos do mundo, precisa ter uma jogabilidade boa, que as pessoas consigam jogar, né? E um jogo leve, que o desempenho é muito importante também. De resto, você só vai melhorando ao longo do tempo. Né? É coisa que você vai melhorando. Os gráficos não vão ser perfeitos na primeira versão, por exemplo. Né? Você acha bom, então, a pessoa criar um repertório? Você falar assim, putz, quero fazer um jogo de ficção científica. E não só pegar qualquer coisa que tem por aí, sair e falar, putz, vou ler aqui, sei lá. E procurar no Google, assim, top 5 livros ou obras de ficção científica e olhar, ver o que ela pode drenar daquilo. Eu acho que assim, seria muito a pessoa... Acho que nessa jornada, a pessoa ir sozinha é muito difícil. Tem... É muita coisa que você vai aprender, parte de cinema, de programação, são muitos fundamentos. Acho que o primeiro passo é você aprender os fundamentos, né? Programação, animação, modelagem, desempenho do jogo, planejamento, vamos planejar o jogo, e a parte artística, toda a parte de cinema. E agora existem processos que te ensinam isso mais fácil, né? Pode ser o Fórmula do Mundo Aberto, que é o meu treinamento, pode ser outro treinamento, que te deixam, que já é um passo a passo que já está pronto, de alguém que já passou por isso, que já venceu, então ele sabe, cara, isso aqui, você só vai ter o passo a passo, só vai seguir uma receita, as receitas já estão prontas para você, e conforme você vai fazendo receita por receita, você vai tendo ideias,
né? Inclusive a gente pode até fazer outro falando sobre ideias, né? Porque tem toda uma questão de big idea, sobre, enfim, que aí dá para outro vídeo. Sim. Mas essa é a importância de você ter uma originalidade, né? Cara, como você precisa lançar o seu jogo, a resposta é originalidade. Não mais do que isso. Buscar sempre originalidade e não tentar copiar, né? É claro, você vai copiar para aprender, mas esse não vai ser o seu jogo, entendeu? Vou te dar as receitas para nesse processo você aprender a fazer os seus próprios jogos, entendeu? Entendi. É isso então? Tudo. Tô liso. Tranquilo. Bom, é isso então, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E acho que é isso, né? É isso, não tem o que falar. Eu não sei encerrar o vídeo. Valeu aí, Igão. É um prazer aí. Pode ir embora da Tamo minha casa. junto aí, galerinha. Pode ir embora da minha casa. Nossa, beleza então. Pode ir. Eu não volto Pode mais. pela janela. Cara.